Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 ao 24 e depois do 35 ao 43. E esse texto fala a respeito, da cura da filha de um oficial, do templo dos judeus ali, que era Jairo, tá bom? A gente tira um pedaço ali porque também tem a partir do versículo 25 ao 34, fala a respeito de a cura da mulher, que tinha uma hemorragia, tá bom? Então, vou fazer essa leitura saltando essa parte para a gente ser mais direto e mais breve. Vamos lá. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. Falava ele ainda, quando chegou alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneiras admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer à menina. Muito bem, esse é o nosso texto, E gostaria de trazer uma breve reflexão, principalmente nesse Dia dos Pais, em que nós podemos então refletir a respeito dessa paternidade. E paternidade é um ministério, algo que a gente desenvolve no lar e que tem que ser algo muito natural na vida dos pais. Mas hoje, em especial, a figura de um homem aqui, que a gente vai estar aprendendo um pouquinho a respeito dessa questão. Então, assim, a gente não tem muitos dados a respeito da vida de Jairo, A única informação que nós temos é esse texto, em que ele vai à procura de Jesus porque a sua filha está à beira da morte e acaba morrendo, E aí clama para que ele possa impor a mão e trazer cura à sua vida. Mateus 9, 18 a 26 e Lucas 8, 40 a 56 repete essa mesma história. Os evangelistas ali então fizeram uma exposição dentro da ótica deles daquilo que era o propósito que eles achavam, a lição dentro desse grande episódio. Claro que a gente vê ali que isso fazia parte do ministério de Jesus. Jesus, ele veio para mostrar às pessoas o poder de Deus, e ali houve curas, milagres, perdão de muitas pessoas, endemoniados sendo libertos, e também a ressurreição. Antes mesmo da ressurreição dele, ele também demonstrou o poder do reino de Deus através dessa ressurreição. Mas quem era Jairo? Jairo, como nós vimos logo no início, diz que era um líder na sinagoga, era um alto oficial ali da sinagoga na região ali do Mar da Galileia. Então, onde havia ali os lugares onde os judeus se reuniam em sinagogas, ele era responsável por uma dessas sinagogas. Portanto, ele era um homem de muitas responsabilidades, principalmente porque ele não cuidava apenas do templo em si, do prédio em si, o que era a sinagoga, mas também de todo o andamento dela, da liturgia ali, de todo o ritual que era próprio, dos estudos e do culto que ele faria. Então ele era responsável por uma sinagoga, ele era um oficial ali. E o que nós podemos aprender a respeito de Jairo?
podemos ver que ele, através desse texto que ele aparece, ele demonstra exercer muito bem o ministério paterno dele. Então, pensando um pouco sobre o exercer o ministério paterno, nós podemos ver 3 coisas interessantes aqui que ele deixa de lição, tanto para pais como para mães, né? Mas que os pais todos aqui tiram as suas lições, e principalmente os pais nesse dia possam refletir nesse sentido. Então, olha só, a primeira questão que nós podemos observar é que ele desenvolvia com muita dedicação, né? Então, todos nós temos ocupações no nosso dia a dia, cada um tem a sua atividade, mas elas não devem ser mais importantes do que a vida dos nossos filhos. Ter ocupações é natural, mas elas serem mais importantes do que a dedicação que nós devemos dar aos nossos filhos, isso já não faz parte daquilo que é o nosso ministério paternal. O exemplo de Jairo, ele é bem claro nesse sentido. Mesmo ele tendo essas responsabilidades, né, e que eram essenciais na vida do povo, tinha uma sinagoga, ele era um líder espiritual, ele tinha ali então as suas obrigações. Ele deixou seus afazeres ali e correu para acudir a sua filha, para cuidar da sua filha. Ele estava dedicando aquele momento ali para a sua filha, né? Então ele parou para poder investir um tempo aí em busca de uma solução, de uma cura para a situação da sua filha. Uma outra coisa também é que ele não mediu esforços em busca, né, dessa cura, dessa solução, ao ponto de insistir com Jesus. Ele conhecia a respeito de Jesus e mesmo assim ele saiu no meio da multidão. Jesus voltava lá de Gadar, vindo do outro lado onde ele curou o endemoniado. Ele estava chegando de barco, a multidão estava por ali. Jairo enfrentou toda aquela multidão e ali ele clamou para Jesus para que ele pudesse estar dando socorro à vida da sua filha antes que isso agravasse. Mal sabia ele que já tinha, né, se agravado tanto ali. Então são coisas que a gente observa na vida dele que demonstram a questão de uma dedicação. Então, temos responsabilidade? Temos, mas nós temos que dedicar, então, exclusivamente às necessidades aí dos nossos filhos também e não medindo esforços para isso, né? Deixar tudo, parar tudo e socorrer. Então, nenhum momento dedicado aos nossos filhos é perda de tempo. Pelo contrário, é ganho. Ninguém sai perdendo no seu trabalho, no seu ministério, seja onde for, se deixar aquele momento para vir se dedicar aos seus filhos. Então, o ministério paterno é um ministério ali de dedicação, e é preciso haver essa dedicação. Uma segunda questão que a gente vê em Jairo é que ele desenvolvia esse ministério paterno, né, com sabedoria. Né? Então, olha só, por mais que a gente tenha, né, a experiência aí de cuidar de nossos filhos, sempre nós precisamos aí de sabedoria para cada momento que nós dedicamos a ele, que nós damos atenção e que eles passam. Então, é preciso então se dedicar, mas é preciso fazer isso com sabedoria. Cada momento requer um tipo de atitude. O exemplo de Jairo é claro no sentido de que ele deixou tudo aquilo que era a sua tradição, né, a cartilha que ele seguia ali da tradição judaica, e saiu em busca de algo que era melhor para a sua filha. Ele sabia que todos aqueles ensinamentos ali, na letra em si, não traria benefício para a sua filha naquilo que era a sua necessidade. Então ele foi sábio e foi ao encontro de quem poderia dar essa solução para as suas vidas, que é o próprio Jesus, né? Então Jesus era o único, né, ali que poderia reverter o quadro que a sua filha passava. Ele foi ao lugar certo, ele foi sábio em buscar a pessoa certa. E interessante também que a sabedoria dele foi tão grande que ele agiu com paciência. Nós não lemos, mas o texto intermediário aí fala a respeito de uma mulher que, quando Jesus decidiu, vamos à sua casa, eles partiram, como vimos no último versículo, tinha muitas pessoas e começavam a espremer. E, é claro, né, ia dificultando o seu caminhar. E uma mulher parou e aí tocou, né, e foi curada, e Jesus parou para conversar com ela. E ele de nenhum momento apressou Jesus, desesperou diante da situação, mas ele agiu com paciência, enquanto ele estava a caminho, né? Quando Jesus estava a caminho, e atendeu aquela mulher que recebeu uma cura. Claro que aquilo motivou mais ainda ele. Quando a gente tem paciência,
em buscar, né, no Senhor e seguir com Ele, Ele vai nos revelar aquilo que é importante para as nossas vidas, trazendo então confiança para nós. Então, a dedicação é importante, mas ter sabedoria também no desenvolvimento desse ministério, né, paternal aí, ele é fundamental para sermos bem-sucedidos como pais, né? Então, não existe receita pronta para aplicar a toda a situação que vivemos com os nossos filhos. Nós precisamos de sabedoria para lidar com cada um deles. O que serve para mim em um determinado momento para aplicar na vida do meu filho não serve, né, para você ou não serve para mim mesmo em uma outra situação. E é preciso então ter sabedoria para agir em cada um desses momentos. E essa sabedoria quem dá é o próprio Deus, né? Uma terceira e última questão nesse desenvolvimento do ministério, né, aí paternal, e que vimos em Jairo, é que ele desenvolvia com a dependência do Senhor. Principalmente nesse caso aqui, né, ele era religioso. Claro que ele colocava tudo isso nas mãos de Deus, mas agora ele teve a oportunidade de colocar nas mãos do Senhor Jesus. E esse é o exemplo para nós também, né? Levarmos, né, e sermos conduzidos em muitos dos nossos atos exclusivamente por Ele. Ele está nos guiando, está nos capacitando em todos os momentos, mas há momentos que tem que entregar nas mãos dele, depender dele. Por mais que nós nos esforcemos, né, então aí para sermos fortes e para dar uma resposta aí a tudo que envolve a vida dos nossos filhos, nós não teremos êxito, né, sem o auxílio do Senhor. Tá? Então, qual que é o exemplo que Jairo traz para nós? Ao receber, então, a notícia, né, de que sua filha havia falecido, ele tinha uma grande oportunidade de se desesperar. Mas o que ele fez? Ele preferiu crer no Senhor. O Senhor mesmo disse a ele, olha, não temas, crê somente. Então ele entregou aquela situação nas mãos do Senhor e dependeu dele. Há momentos que a gente tem que apenas entregar. É apenas crer no Senhor e depender dele para nos ajudar no que diz respeito, né, ao auxílio aí dos nossos filhos. Uma segunda questão aí, dentro dessa parte mesmo, né, é que ele permaneceu ao lado da filha até o fim. Né, ali, mesmo que ele tivesse empregados, mesmo que, né, as pessoas tivessem dito para ele que ela estava morta, ele podia se ressentir, ficar lá atrás, mas o texto diz que o Senhor Jesus falou, crê somente. E partiu, e quando chegou lá, né, muitas pessoas chorando, e aí ele deixou, olha, sai todo mundo, e aí pegou os pais e levou até a sua filha. E mesmo depois que a filha levantou-se, né, o próprio Jesus recomendou, dai comida a ela. Tenho certeza de que ele estava ali naquele momento para ver a sua recuperação, o seu restabelecimento. É preciso então ir até o fim. Não abandonar no meio do caminho, né? Não se desesperar e abandonar, mas ir até o fim na dependência do Senhor, principalmente porque é Ele que manda, né? Para a gente entrar com Ele. E ali Ele faz toda a obra e a gente tem que continuar. A filha precisava ser fortalecida. Então, olha só, aquela sensação de impotência quanto à devida criação dos filhos que a gente tem antes de tê-los, ela deve continuar até o fim. Não é porque nós temos um filho que já está mais grandinho, não, agora eu já sei como criar, agora eu domino tudo, agora eu não dependo de mais nada. Isso não vale para as nossas vidas, né? E para a vida de criação de filhos, e ainda mais quando tem mais filhos ainda. Nós precisamos depender, ter esse friozinho na barriga até o final, até quando Deus nos chamar, porque é um ministério, e é um ministério que nós devemos desenvolver com dependência, a dependência do Senhor. Então, quero concluir dizendo que Jairo era um homem que, apesar de muitas atividades e muitas responsabilidades, ele investiu tempo aí no que diz respeito ao seu ministério paternal. Deixou tudo e foi acudir a sua filha. Então, hoje a gente comemora aí os Dias dos Pais, né? E eu quero dizer a vocês, né, e deixar aqui para nós uma palavra de desafio. Invista tempo no ministério paterno. Invista tempo, né, em estar com seus filhos, em cuidar deles, em dedicar muitas coisas, né, que eles precisam para o seu bem-estar. Cada qual deve empenhar-se na formação plena dos seus filhos. Não só no sustento material, mas
acima de tudo, né, na sua vida espiritual, uma vida cristã. Então é preciso investir na vida desses filhos. Deus, Ele confiou a nós os filhos para que nós pudéssemos formar da melhor maneira possível. Nós temos uma tarefa, um ministério de conduzir os nossos filhos e formá-los e entregar novamente para que eles possam desenvolver a vida deles. Portanto, queridos, cuide bem de seus filhos, principalmente pais, né? Cuida bem de seus filhos com dedicação, com sabedoria e dependa sempre do Senhor, porque é Ele que vai fazer com que a gente tenha bom êxito nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada rumo a esse ministério paternal.